A sombra e a escuridão. Dois leões que se tornaram lendas. Não eram predadores comuns. Eles caçavam humanos com uma ferocidade e inteligência que desafiavam qualquer explicação. Durante a construção da ferrovia Uganda-Mombasa, no final do século XIX, esses leões aterrorizaram trabalhadores, matando dezenas e paralisando uma das obras mais ambiciosas da época. Para muitos, eles não eram apenas animais. Eram espíritos vingativos, reencarnações de chefes tribais que juraram proteger suas terras. Bem-vindos ao território selvagem. Hoje, vamos mergulhar nessa história real que parece saída de um filme de terror. Preparem-se para uma jornada repleta de mistério, ação e suspense, enquanto exploramos a lenda da sombra e da escuridão. E, se você gosta de histórias que arrepiam, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Estamos no coração da África Oriental, em 1896. A construção da ferrovia Uganda-Mombasa estava em pleno andamento. Uma obra colossal que enfrentava desafios inimagináveis. Terrenos acidentados, doenças tropicais e predadores implacáveis. Mas dois leões, batizados de A Sombra e a Escuridão, se tornariam os maiores pesadelos dos trabalhadores. Eles não eram leões comuns. Eles caçavam um humano e o faziam com uma ferocidade e inteligência que desafiavam qualquer explicação. Os nativos da região tinham suas próprias histórias sobre os leões. Eles acreditavam que a sombra e a escuridão não eram animais comuns, mas sim a reencarnação de dois poderosos chefes tribais que haviam sido mortos durante a invasão britânica. Esses líderes juraram proteger suas terras mesmo após a morte, retornando como leões para expulsar os invasores. Eles não são leões, são espíritos. Eles vieram para nos vingar, para proteger o que é nosso. A terra está chorando e eles são sua resposta. Essa crença se espalhou entre os trabalhadores, especialmente os locais. Muitos começaram a ver os leões como entidades sobrenaturais, impossíveis de derrotar com armas convencionais. O medo se transformou em pavor, e o acampamento ficou envolto em uma atmosfera de superstição e desespero. O primeiro ataque ocorreu em março de 1898. Um trabalhador foi arrastado de sua tenda durante a noite. Seus gritos ecoaram brevemente antes de serem silenciados pela escuridão. No dia seguinte, apenas rastros de sangue e pegadas profundas foram encontradas. A equipe estava em pânico, mas os engenheiros britânicos insistiram que era um incidente isolado. Eles estavam errados. O segundo ataque foi ainda mais audacioso. Desta vez, os leões invadiram o acampamento em plena luz do dia, arrastando uma vítima para a mata. Os trabalhadores começaram a chamá-los de demônios. Afinal, leões não caçam humanos assim. Mas esses não eram leões comuns. Os ataques continuaram. No terceiro incidente, os leões escalaram uma barricada de espinhos e arrastaram um trabalhador de sua cama. No quarto ataque, eles invadiram um vagão de trem, onde os homens pensavam estar seguros. A cada noite, o medo crescia. Trabalhadores abandonavam a obra e os que ficavam dormiam em árvores ou sobre os vagões, temendo ser a próxima vítima. Eles não são animais, são fantasmas. Eles sabem onde estamos, o que fazemos. Eles nos observam. Essa terra é amaldiçoada. Os leões são enviados pelos espíritos para nos expulsar. Em dezembro de 1898, John Henry Patterson chegou ao acampamento. Ele era um homem determinado, mas mesmo ele não estava preparado para o que encontraria. Os leões haviam matado mais de 30 pessoas, e o projeto da ferrovia estava paralisado. Patterson sabia que caçar esses leões seria diferente de qualquer outra caça. Esses leões são astutos, mas não são invencíveis. Vamos acabar com isso. John Henry Patterson sabia que caçar esses leões seria um desafio como nenhum outro. Eles não agiam como predadores comuns. Eles eram astutos, pacientes e pareciam sempre um passo à frente. Sua primeira tentativa foi montar uma plataforma de observação em uma árvore próxima ao acampamento.
onde os ataques eram mais frequentes. Ele esperou por horas no escuro, com seu rifle pronto, mas os leões não apareceram. Na noite seguinte, Patterson decidiu usar uma isca. Ele amarrou uma cabra viva próximo ao acampamento, esperando atrair os leões. Mas, em vez de atacar a isca, os leões invadiram o acampamento novamente, arrastando outro trabalhador para a escuridão. Eles pareciam estar brincando com Patterson, desafiando-o. Eles são mais inteligentes do que eu pensava. Preciso mudar de estratégia. Patterson decidiu construir uma armadilha. Ele usou portas de vagões de trem para criar um cercado, com uma entrada estreita que permitiria que os leões entrassem, mas não saíssem. Ele colocou uma isca no centro e esperou. Na primeira noite, os leões chegaram perto, mas não entraram. Na segunda noite, eles arrancaram a isca sem tocar na armadilha. Finalmente, em 9 de dezembro de 1898, Patterson teve sua chance. Ele se posicionou dentro de um vagão de trem, com uma abertura estreita que permitia uma visão clara do exterior. Ele colocou iscas ao redor e esperou. Naquela noite, a sombra apareceu. O leão parou por um momento, como se sentisse a armadilha. Mas então, ele avançou em direção à isca. Patterson não hesitou. Ele atirou, e o tiro atingiu o leão no peito. A sombra rugiu, tentando fugir, mas caiu poucos metros adiante. Com a morte da sombra, Patterson esperava que o segundo leão, a escuridão, se tornasse mais cauteloso. Mas aconteceu o contrário. A escuridão tornou-se ainda mais audacioso, atacando o acampamento com uma ferocidade sem precedentes. Ele parecia estar buscando vingança. Patterson percebeu que a escuridão estava caçando ele. O leão parecia saber quem era seu inimigo e estava determinado a eliminá-lo. Em 29 de dezembro de 1898, Patterson finalmente teve sua chance. Ele se posicionou em uma plataforma entre duas árvores, com uma visão clara do terreno abaixo. Ele esperou por horas, até que a escuridão apareceu. O leão parou, como se sentisse a presença de Patterson. Mas então, ele avançou. Patterson atirou, mas o leão rugiu e continuou se movendo. Ele atirou novamente, e desta vez, o tiro atingiu o coração do leão. A escuridão caiu, emitindo um último rugido que ecoou pela savana. Hoje, a sombra e a escuridão estão expostos no Field Museum of Natural History, em Chicago. Eles são um testemunho silencioso de um dos capítulos mais sombrios da história da construção da ferrovia Uganda-Mombasa. Mas, para muitos na região onde os ataques ocorreram, a lenda persiste. A crença de que esses leões eram a reencarnação de chefes tribais continua viva, passada de geração em geração. Assim, a história da sombra e da escuridão transcende o tempo. Ela é tanto um conto de terror quanto uma lição sobre respeito à natureza e às culturas que a habitam. Uma história que nunca será esquecida. E aí, exploradores do território selvagem, o que acharam dessa história incrível? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Contamos com você para continuar trazendo histórias fascinantes como essa. Até a próxima aventura.